Então vamos. Os fariseus interrogam o cego. Introdução. Após vermos a primeira parte da passagem da cura do cego de nascença, onde Jesus o percebe e manifesta seu poder curando-o, nós vimos a primeira parte, né? Então, o agora ex-cego, né, é percebido pelo povo. Dentro desse contexto, vamos ver a reação das pessoas diante de um milagre indiscutível, ou seja, né, a cura de uma cegueira de nascença. Vamos lá. Vamos ver alguns detalhes aí. Então, primeiro, segundo e terceiro versículo. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, vocês já perceberam, né? O dia em que Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntavam, como chegar a ver? Ao que lhes respondeu, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei e estou vendo. A primeira reação das pessoas foi levar o ex-cego aos religiosos. Olha que interessante. As pessoas queriam uma explicação do milagre e pensavam que os religiosos pudessem esclarecer. Houve um milagre, vamos levar para os religiosos, certo? Vamos lá, já é o quarto versículo. É grande, né? Então tem que dar uma... Por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Os religiosos, primeiramente, negam que o milagre tem o dedo de Deus. Este homem não é de Deus, certo? Diante de um fato milagroso, né, um fato extraordinário, magnífico, né, digno de grande exultação, o que os religiosos fazem? Primeiro, negam o autor. Não é de Deus, não guarda o sábado. Já vimos muita coisa sobre o sábado, nós vamos ver só mais um item. Então, qual que é o problema com o milagre dos religiosos? Esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado, e esse homem é pecador. É o problema de reconhecer o milagre, ou reconhecer... Esse é o problema para eles, tá? Então nós vamos ver o primeiro item, o sábado, um pouquinho, né? Nós já vimos muita coisa aqui. Em Marcos 2, 27 e 28, Jesus diz aos mesmos fariseus, esses mesmos, diz assim, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Vamos lá, explicação melhor. Ó. Então, o sábado foi feito para os homens, e não o contrário, certo? O sábado foi estabelecido para o homem, certo? O cego era muito mais importante do que o sábado. O que é mais importante, o dia do sábado ou o cego? Você entendeu? Então, o sábado foi feito, foi estabelecido para o homem, certo? Estão entendendo? É o sábado que é consagrado para o homem. Porém, aquele que abriu os olhos ao cego é senhor deste mesmo sábado. Ou seja, o finalzinho do versículo diz assim, o Filho do Homem o Filho do Homem é senhor também do sábado. Voltando a ler lá embaixo, ó. Porém, aquele que abriu os olhos ao cego é senhor também deste mesmo sábado. Ou seja, ó, o sábado possui um proprietário. O sábado possui um dono, um senhor. Certo? O sábado faz reverência, o sábado venera o Filho do Homem. Então, o problema do sábado que os religiosos estavam vendo, o Filho do Homem é senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem. O homem foi curado no sábado, glória a Deus. O sábado não tem que servir ao homem, entendeu? Desculpa, o homem não tem que servir ao sábado, entendeu? É o sábado que serve o homem, porque o dono dele é o Senhor. Estão compreendendo? Parece fácil, mas aí fora você sabe que existe uma bagunça nisso, né? Vamos lá. Ainda no quarto versículo, então ele diz, né? Por isso alguns fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador, agora já é o segundo problema, fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Os religiosos não somente negam o autor do milagre, como também lhe atribuem pecado. O problema é porque é um homem pecador, não pode fazer isso, né? O sinal era muito grande para que um homem comum realizasse. Então os religiosos, de forma leviana e refletida, lhe acusam de pecado. Em outras passagens, diante de outros milagres, esses mesmos fariseus o acusavam de ter demônios. Diante de outros milagres, ele falava, esse tem demônio.
Em outras passagens, os religiosos reagiram até pior do que os pagãos diante de um milagre. Vamos ver um exemplo na Bíblia para vocês verem um milagre gigantesco, os pagãos e os religiosos. Os religiosos chegaram a reagir pior do que os pagãos. Vocês querem ver? Quer ver? Vamos ver. Lá no Egito, lá em Êxodo, né, os magos, que eram pagãos, né, os magos do faraó do Egito, diante da terceira praga, refletiram diante dos acontecimentos. Eles pararam para refletir um pouco. Prestem atenção no texto. Ó. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos. Porém, não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó. Olha, os magos refletiram diante vendo que aquilo era um milagre gigantesco, os piolhos, né? Ele fala assim: isso é o dedo de Deus. Os pagãos falaram: isso é o dedo de Deus. Opa, aí tem o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó endurece. Olha só, até os pagãos reagiram melhor do que os religiosos diante de um milagre. E o Faraó não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, gente, presta atenção. A resposta ao povo que queria esclarecimento do milagre e levou o ex-cego aos religiosos é a mesma de Faraó. Qual é a resposta que o povo teve? Endurecimento do coração. Levou para a pessoa errada, levaram para as pessoas erradas. Queriam esclarecimento, queriam que esses falassem, né? Mas a resposta ao povo foi endurecimento, igualzinho Faraó. Muito interessante é que o endurecimento do coração diante de tamanhos sinais não é diferente no século XXI. A Bíblia diz que os céus e toda a criação são obras das mãos de Deus e podem ser vistas hoje. Olha só um versículo de Romanos 1:20, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpáveis. Diante de tamanhos sinais, os céus, tudo mostra, são atributos invisíveis de Deus que você pode ver. Certo? Vamos lá. São percebidas. Reflita comigo, gente. Ó. Hoje, os homens pedem a ciência para dar explicações e esclarecimentos. É a ciência que dá hoje esclarecimentos. E a ciência explica assim. Olha o que a ciência diz assim. Planetas, Sol, atmosfera, oceanos, florestas, variedades de animais, variedades de frutos, né? São tudo frutos de uma explosão de muitos anos atrás. É isso que o texto diz lá. Os atributos invisíveis de Deus são percebidos pelas coisas que foram criadas, mas a ciência fala assim, não, isso é explosão, veio da explosão. Estão entendendo? A explicação do mesmo outro milagre, vamos dizer assim? Dizem que o próprio homem evoluiu de um ser, né, de uma mebinha lá, vamos por assim, dessa mesma explosão. Ou seja, somos frutos de uma explosão e não há nenhum propósito em existir. Por isso, aproveite o máximo e viva como se não existisse o amanhã. É isso que a ciência te diz. Não tem Deus? É estudo de uma explosão, né? Então você viva, aproveita a vida. Vocês já ouviram essa expressão? Aproveita a vida, rapaz. A vida é curta. A resposta da ciência ao milagre nega o Criador e gera o quê? Incredulidade. Diante de fato, milagre, você vê que pode gerar o quê? Fé ou incredulidade. Gera incredulidade. A pessoa fecha o coração para não ver como um cego a obra de Deus. Olha que coisa, é um cego. Vê tudo crescendo, vê as nuvens, vê tudo. Ah, foi explosão. Exatamente, é um cego, ele não vê a obra de Deus, Mari. Isso é percebido, os atributos invisíveis são percebidos pelas coisas que foram criadas. Olha que interessante. Então, engraçado que você pega um exemplo lá do cego, né, do ex-cego lá que Jesus curou, você vai lá atrás em Êxodo, você vê que é a mesma coisa, você vem aqui para os nossos dias a mesma coisa. Vamos lá. Quinto versículo, estamos indo bem. De novo, perguntaram ao cego, o que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Ele disse que é profeta, respondeu o ex-cego. O que dizes tu? No fim, todo homem terá que responder a essa pergunta.
A resposta profeta tem a ver com aquilo que ele aprendeu de seus pais, que ele aprendeu do povo e da cultura. Os judeus honravam Moisés, Elias, Eliseu, dentre outros profetas, como homens de Deus. O encontro com Jesus, na qual ele se revelará ao cego, acontecerá mais para frente, ao próximo estudo, né? Que é o fim dessa passagem, né? Mas um dia todos nós vamos ter que responder. O que dizes tu? O que dizes tu do milagre? O que dizes tu da obra, da criação? O que dizes tu? Um dia todo mundo vai ter que responder essa pergunta. Do 6º ao 11º versículo, vamos lá. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. Esse é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego. Como, pois, agora vê? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Olha a honestidade dos pais. Não sabemos. Não sabemos. Quem abriu os olhos, não sabemos. Sabemos que ele nasceu cego, mas não sabemos o que aconteceu com ele. Não sabemos. Honestos. Presta atenção. Importante, ó. Seguir o texto. Já, agora o 12º versículo. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Olha a diferença. Presta atenção, ó. A expressão dar glória a Deus tem o sentido de agradecer, dizer a verdade. Eles dizem assim: fala a verdade, rapaz, agradece só a Deus. Esse homem aí é pecador. Essa expressão. Então, ó, dá glória a Deus, os religiosos queriam, né? Então, olha só, ao contrário dos pais dos cegos, os religiosos não sabiam como lhe foram abertos os olhos, mas sabiam que Jesus não podia ser, pois lhe atribuíam o pecado. Olha a incoerência. Estão compreendendo aqui o joguinho? A Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Pelo contrário, ele se fez pecado por nós na cruz. Mas os religiosos, para não confessar que nada sabiam, utilizavam-se de calúnia. Vamos lá, 13º. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Olha só como que o cego é sincero. Não sei. Uma coisa, eu sei. Eu era cego e agora vejo. Quem vê não precisa de mais provas. Não precisa. Mesmo que o mundo inteiro tente te dissuadir. Vocês sabem o que é dissuadir? Sabe? Todo mundo sabe? Sabe mesmo? Por exemplo, persuadir é você convencer. É convencer do contrário. É dissuadir agora. Entendeu? Então, mesmo que o mundo inteiro tente te dissuadir, ele não terá resultado. Pois toda discussão e debate não convencem como a experiência. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Não adianta. Quem que vai dissuadi-lo disso? Ele não cego, agora ele vê. Estão compreendendo? O cego de nascença foi objeto da obra de Deus. A obra de Deus tem a finalidade de que o homem crê em seu filho. Alguém aqui já foi tentado por outros a dissuadir-se da sua fé em Cristo? Alguém aqui já foi? Alguém já chegou em vocês e falou assim: para com isso. Vai lá nos estudos lá do Fabiano, lá, para com isso. Esse negócio de Deus, isso aí, para. Mas, o pessoal falava que o pastor fazia lavagem cerebral, né? Isso. Estão fazendo lavagem cerebral em vocês. Para com isso. Vocês são tudo ignorantes, certo? Mas quem convence ele do contrário? Ele era cego, agora vê. Nós também, gente. Quem te convence do contrário? Vocês eram cegos, eu era cego, agora eu vejo. Quem me convence do contrário? Sem briga, né, Mari? Vamos lá, gente. Muito bem, passando da metade já. Gostaria de aprofundar um pouquinho na diferença do cego e do que vê espiritualmente. Do cego do mundo, agora, tá? E do que vê espiritualmente. A diferença dos dois, vamos dizer assim, né? Os que veem, o que veem os que possuem os olhos abertos? O que eles veem? O que nós vemos que os outros não veem? Os outros são cegos aí fora. Não conseguem nem ver a glória de Deus nas coisas que foram criadas. Mas nós vemos coisas a mais. Mas o que eles não veem? Eu vou colocar 4 itens só aqui para vocês. Ó. Primeiro, quem tem os olhos espirituais abertos enxerga que o Filho do Homem é o Messias.
vê perfeitamente que só Ele é Deus e Salvador. Segundo, enxerga sua condição de pecador. O mundo não enxerga isso, gente. Nessa condição, vê que precisa de arrependimento. Terceiro item, enxerga que seus pecados foram pagos na cruz. Vê perfeitamente que é somente o sacrifício de Jesus na cruz que reconcilia Deus e o homem. Quarto, enxerga que ele nada poderia ter feito para se salvar. Vê perfeitamente que foi um ato de amor. Isso, aqueles que têm os olhos espirituais abertos enxergam essas coisas. Quem vê dessa forma não se deixa dissuadir, certo? 14º e 5º versículos, vamos lá. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Novamente eles perguntaram para o cego, o ex-cego. Como te abriu os olhos? Ele respondeu, já vos disse, não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Eles foram importunar ele de novo. Eu já disse, né? Alguém já importunou você? Exatamente. Dentro desse contexto, dessa ideia, né, eu ainda fui um pouquinho mais a fundo nisso. Ó. Os religiosos são insistentes, mas não querem aprender nada. Só queriam insistir. Mas como que ele te abriu os olhos? Né? Eles aprender eles não querem, eles só querem insistir. Olha que interessante, gente. Ó. Ao percebermos que a pessoa não quer aprender nada, pelo contrário, ela só fica te perturbando, então dê um checkmate nas suas más intenções. A Bíblia tem ainda uma outra recomendação para essas pessoas que ficam importunando. Olha aqui que o ex-cego falou assim, peraí, por acaso vocês querem tornar vossos discípulos também? Vocês também querem ser discípulos dele? Ele deu um checkmate. Eles estavam importunando de novo, só enchendo o saco, eles não queriam aprender nada, certo? Então, a Bíblia, nós podemos aprender com ele também, gente que fica te importunando, sabe? Dá um checkmate. Mas a Bíblia vai mais além ainda dessas pessoas. Olha que interessante esse texto. Lá de 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Diz assim, sabe porém isso, nos últimos dias, os nossos, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, olha como eles são, tendo forma de piedade, negam, entretanto, negam o poder de serem transformados. Foge também desses, foge. É outra recomendação. Está te importunando? Saiba que nesses últimos dias são pessoas que são dessa forma, não querem mudança de vida. Então a Bíblia diz assim, foge dessas pessoas. O que é jactancioso? Jactância, um orgulho, uma arrogância. Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo, porque James e James, um exemplo lá do Antigo Testamento, né, resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. Olha só, essas pessoas, elas resistem à verdade. A verdade bate na porta delas, elas resistem. Elas olham tudo, não. Eu acredito mesmo é que foi a explosão, elas resistem. É o que acontecia lá, né? O cego falando como foi curado, eles resistiam, perguntando de novo, né? Perfeito, é isso mesmo. Eles queriam outra resposta. Né? Exatamente, Arthur. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, reprovados quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daquele. 16º versículo. Então o injuriaram, eles disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. A resposta de quem não quer ser transformado por Jesus é a injúria. O injuriaram. O que é injúria? Do grego loidório, quer dizer também maltratar, insultar. Ou seja, eles maltrataram o ex-cego, insultaram ele. No fim, acaba em racha, discussão e briga. Os religiosos vão afirmar que são discípulos,
alunos e aprendizes do seu sistema religioso, para que dessa forma não precisem mudar de vida, não precisem de transformação e continuem suas práticas pecaminosas. O discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Nós não precisamos disso aí, não queremos mudar. Tá bom do jeito que tá. Estão compreendendo? Muita gente faz com sair da zona de conforto. Exatamente, filho. Exatamente. Gente, aí eu peguei algumas características, um pouquinho só. Características dos cegos diante da obra de Deus. Né? Diante de uma cura de um cego de nascença, uma obra extraordinária. Quais são as características das pessoas que são cegas? Vamos lá. O texto nos diz isso, aí eu resumi. Ele fala assim, ó. Primeiro, não reconsideram, as pessoas cegas diante de um milagre extraordinário, não reconsideram. Puxa vida, reconsidera. Você está vendo um milagre extraordinário, reconsidera, filho. Considera de novo se você não está errado. Não reconsideram mesmo diante de um milagre indiscutível. Pelo contrário, endurece o coração. Certo? Segundo, o endurecimento do coração começa no pré-julgamento de Jesus. Você vem, fala, olha, o milagre desse foi o Pai que criou todas as coisas. O Pai é Deus, o Pai é Jesus. É um pré-julgamento. Esse Jesus aí, não sei. Começa nesse pré-julgamento. Atribuem a Jesus pecado, mas ele é só um homem. Esse homem aí, esse homem é pecador, é um homem comum, todo mundo peca. E fecham os ouvidos. E a consequência é injúria, é um insulto. Começa a falar para você ver como o fim é insulto. A pessoa vem e te insulta. Você é babaca. Babaca se for bem. E termina com a expulsão daqueles que discordam. Vamos lá. 17º e 8º versículos. Sabemos que, os religiosos, né, lá, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisso é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Estranhar, olha só, né? O que é isso, né? O grego taumastos, algo que causa admiração e terror ao mesmo tempo. Os religiosos estão apenas preocupados com o seu sistema religioso e ficam totalmente desligados e desapercebidos da manifestação e obra de Deus na terra. É estranho que aqueles que deveriam saber não sabem. Eles estão tão preocupados que o milagre na frente deles, eles não conseguem reconsiderar, não conseguem perceber, eles estão preocupados. Por que isso tudo acontece? Eles estão preocupados, no caso dos religiosos, né? Tem gente mundana, no caso do religioso, está preocupado com o sistema dele. Eu pertenço a Moisés, isso aí não é possível que isso aconteceu. Ele era sábado, ele é pecador, é um homem comum. Estão compreendendo? É isso, a pessoa está presa no seu sistema, não quer mudar. Então, se isso for de importunar, foge deles. Foge deles. 19º versículo. Sabemos que Deus não atende a pecadores, o ex-cego dizendo, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Essa frase é interessante, ele diz assim, sabemos que Deus não atende a pecadores. Ela é complicada até para explicar, então eu vou tentar aqui pegar um pouquinho só para a gente entender o que ele quer dizer. Né? Porque se todo mundo é... Exatamente, olha lá, você vê, olha, a confusão está aí. Atende, sabemos que Deus não atende, aqui Mário, atende, do grego akouo, que também quer dizer ouvir, prestar atenção. Os religiosos queriam atribuir pecado a Jesus, mas o ex-cego mostra a incoerência deles, que afirmam que Deus falou a Moisés, mas também o Antigo Testamento dizia que Deus não atende a pecadores. O Antigo Testamento diz, realmente Deus falou com Moisés, mas o Antigo Testamento também fala que Deus não atende a pecadores. Vamos lá. Vejamos então exemplos de como Deus reage ao ímpio e até mesmo com Israel em tempos de idolatria. O que ele quis dizer aqui, Mário, no caso de atende? Não atende no caso desse pedido, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. Eu pus aqui 3 exemplos. Jó 27, 8 e 9. Diz assim. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor e lhe sobrevive na tribulação? Não. Deus não atende a pecadores. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, Israel, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não
os ouvirei. Em épocas, em Jeremias, em épocas que o povo caiu em idolatria, não adianta clamar ao Senhor, não os ouvirei. Tá vendo? Tá vendo? Isso que o cego falou, Mário. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Esses que estão na prática, eles estavam na prática da idolatria. O ímpio vive na sua prática pecaminosa, a parte de Deus, não os ouço. Não ouço o clamor do ímpio. Não adianta o ímpio ir lá, não ouço, diz o Senhor. Então, chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes, olha só, esconderá deles a sua face. Naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. É Miqueias, é também referente ao povo de Israel. Em tempos em que eles se afastaram de Deus, Deus também diz assim, eles vão clamar a mim e eu não vou os ouvir. Não vou. Estão entendendo? É isso que ele diz. Mas ainda vou um pouquinho mais. Ó. Continuando, ele diz assim, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, Mário, olha só, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Olha que interessante, essa é a parte legal. Ó. Os ouvidos de Deus estão atentos, Mário, para aqueles que temem e praticam a sua vontade. Olha que interessante. É condicional. Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. É condicional. Estão compreendendo? O temor, o que é esse temor? Nossa, aqueles que temem, né? O temor é um sentimento profundo de respeito e reverência. O temor deixa o homem piedoso. O piedoso é aquele que se aproxima de Deus. O piedoso. A palavra piedade tem como antônimo, né? O contrário, a palavra impiedade. O ímpio, olha só, é o contrário. Ou seja, o piedoso considera Deus em todos os seus caminhos e atos. E o ímpio? É o contrário disso. Então, a esse ele não atende. Vamos dar um exemplo claro aqui. Por exemplo, João de Deus. Aqueles milagres que aconteciam lá. Eram de tudo, podia ser de qualquer coisa aqueles milagres. Menos de Deus. Estão compreendendo? Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade. Lá nós sabemos até agora, não sei se vocês já sabem, tinha até uma fazenda onde se colocava mulheres lá, eram estupradas para vender os bebês para a Europa. Era esse que fazia milagre? Era esse cara. Deus não atende a pecadores. Entende, Mário? Não atende. Mas se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, aí te atende. O 21º e 2º versículos. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. É o ex-cego dizendo, né? O ex-cego vê que nada foi obstáculo ao homem chamado Jesus. Olha que interessante, esse é o coração do estudo, gente. O sábado não foi obstáculo. O cego viu isso, olha só. O sábado não foi obstáculo. A cegueira dele não foi obstáculo. O problema do pecado dos homens não foi obstáculo para Jesus. Não foi. Jesus não somente era, como estava com Deus. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. O cego viu que não tinha nenhum problema. O que os religiosos levantaram, as questões, é o sábado, é pecador. Ele viu que para Jesus não tinha nenhum obstáculo. E ele enxergou isso. Mais do que ele enxergar o mundo físico, ele enxergou isso. Essa é a grande ganho desse homem. Se ele não fosse de Deus, é um homem de Deus, ele é profeta, o cego disse. Estão compreendendo? Está acabando já. Gostaria de fazer uma última reflexão. O que te impede, gente? Qual é o obstáculo de ver quem é Jesus? É religião que te impede? O que te impede? Qual é o obstáculo? É religião? São pessoas? É alguma dúvida teológica? Ou é porque você ainda não viu nenhum sinal miraculoso? Saiba que todos nós nascemos cegos diante da realidade de quem Ele é. Todos nós. E é por isso que Ele enxerga a nossa miséria. E por um milagre, por um milagre, você está aqui hoje ouvindo que Ele quer te abrir os olhos para que você o veja. A cruz retirou qualquer obstáculo entre Deus e os homens. Se você crê que Ele pode, então você o vê. Você o vê. O 23º e último versículo. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e ensina a nós, e o expulsaram.
Para os fariseus, o problema do pecado era um obstáculo e ninguém podia lhes ensinar diferente disso. Nem mesmo o testemunho vivo de alguém que acabou de ser transformado pelo poder de Deus é aceito. Pois o ex-cego era nascido em pecado e ao contrário deles, que se auto-justificavam. Este último é mais um obstáculo que impede alguém de abrir os olhos. Quem discorda é expulso, é rejeitado. Amém? Vamos orar? Vamos? Por favor, então, curva a cabeça, feche os olhos. Meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Como ela é rica, poderosa, Pai. Nós cremos sim, Senhor, que Tu és o Deus verdadeiro, Pai. Nós cremos que o Senhor ainda transforma vidas, meu Deus. Eu creio nisso, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode, ó Pai. Basta que a pessoa, meu Deus, olhe para Ti, ó Pai. Porque o Senhor já tem olhado as nossas misérias, diz a Tua palavra, Senhor. O Senhor já olha para nós e sabe que nós estamos perdidos, ó Pai. Que o mundo está perdido sem Ti, Senhor. Por favor, ó Pai, ajuda, Pai, que nós possamos nos colocar em oração diante dessas pessoas que nada veem, ó Pai. Acreditam em qualquer fantasia, acreditam nos religiosos desse presente século, acreditam na ciência, mas não acreditam na Tua palavra. Não acreditam que o Senhor criou todas as coisas, ó Pai. Não acreditam nessas coisas, não acreditam na salvação da alma. Meu Deus, como para nós isso é fácil, Senhor, porque um dia nossos olhos foram abertos, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Um dia eu pude Te ver, Senhor. Um dia, ó Pai, eu andava com eles, ó Pai, cego por esse mundo, sem saber para onde eu ia, ó Pai. Mas um dia o Senhor viu a miséria do Fabiano e falou: filho, vem aqui. Filho, eu vou te mostrar a luz. Vem aqui, creia em mim, filho. O Senhor me tratou com tanto carinho, Pai. Me deu tantas oportunidades, ó Pai. Faz isso também com aqueles que não enxergam, Pai. Com parentes nossos, Pai. Que cada um tenha aqui alguém agora na mente, Senhor. Faz isso, ó Pai, com essas pessoas. Abre os olhos deles. Coloca eles, ó Pai, em situações para eles te verem, Senhor. Por favor. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os finais dos tempos, ó Pai. A Tua volta é repentina, está muito perto. Pode ser hoje, pode ser daqui a 10 segundos. O Senhor rompe os céus e vem nos buscar, ó Pai. Por favor, abre os olhos, Senhor. Aqueles que ficarem, ó Pai, vão sofrer demais, ó Pai. Misericórdia, Senhor. Misericórdia de nós. Misericórdia do nosso cristianismo, Senhor. Por favor, que cristianismo lixo que nós temos vivido, ó Pai. Nos últimos dias, os crentes estão preocupados em ganhar dinheiro, em fazer faculdade. Estão preocupados em trocar de carro, em reformar casas, ó Pai. Não vemos ninguém preocupado com o mundo aí fora que está perdido e morto. O mundo aí não te vê, Senhor. Mais dia, menos dia, ó Pai, eles vão ter que responder a pergunta como aquele rei cego. Que dizes tu? Que dizes tu do Filho do Homem? Senhor, tem misericórdia, Pai. O Senhor teve muita misericórdia, longanimidade para comigo. Eu peço, Senhor, tenha com todos que estão ouvindo essa palavra hoje, ó Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa também o alimento que vamos comer, Pai. Amém e amém. Amém? Amém.